Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, a aula de sequência da nossa criação de uma luminária. Tá? Se você não assistiu o vídeo 1 dessa aula aqui, eu vou deixar ele aqui embaixo, né, nos comentários ou na descrição do vídeo. Ele vai estar fixado aí para que você possa assistir o vídeo 1 e entender como que nasceu esse projeto, por que que ele está sendo feito e por que que nós chegamos até esse ponto. Então, sem mais delongas, vamos lá ao complemento aqui da nossa modelagem 3D, né, desta luminária. Bom, primeiro de tudo, que eu preciso falar aqui é o seguinte: eu já tirei as medidas dessa luminária, já fiz o desenho 2D dela, já deixei ele preparado aqui para nós ganharmos tempo e agilizarmos. Eu vou dar uma limpada aqui na tela do meu Rhino, que está com muita ferramenta aberta. Eu vou colocar no layout default dele e só vou ajeitar aqui um pouquinho para eu começar a trabalhar. Bom, qual que é o modelo de referência que nós temos? O modelo de referência que nós temos é este aqui, ó. Este é o modelo de referência, tá? Pelo menos 2 integrantes aí do nosso grupo lá do desafio, onde nós estamos fazendo luminárias e projetos em 3D, trouxeram esse modelo, falaram que acham muito bonito, que estão sendo impactados por propaganda deles direto, e que ele apareceu aí várias vezes no Instagram para eles, apareceu várias vezes na internet aí para eles. E aí eles me desafiaram a desenvolver esse modelo. E eu topei e nós vamos fazer esse modelo aqui agora na prática. Tá? Então, vamos lá, mão na massa. Primeiro de tudo, né, eu tenho aqui a minha vista olhando esse modelo de cima, então se nós analisarmos aqui, ó, deixa eu diminuir essa imagem para efeitos comparativos. Nós temos aqui então essas ondinhas, que seria essa parte da cúpula, né, a base da cúpula. Nós temos aqui esse retângulo menor, que é a base do topo aqui da nossa cúpula. Nós temos o círculo, que esse círculo não dá para ver aqui, mas é o círculo por onde vai passar o nosso bocal para a lâmpada, né? E nós temos esse outro retângulo aqui, que é o retângulo da base. E esses outros desenhos que tem aqui são os desenhos dos vazados que tem na cúpula para a luz passar para baixo. Como eu falei no outro vídeo, a gente analisou aqui todo esse projeto, né? Pegamos todos os detalhes, medidas e tudo mais que a gente podia pegar, né, dentro do que nós conseguíamos ter acesso, para chegar no resultado que nós chegamos aqui nesse 2D. Algumas coisas que nós pegamos de medida naquele outro vídeo não bateram no momento que eu fui projetar ela. Então isso é muito importante, a gente ter uma noção de proporção do objeto e analisar ele de acordo com as medidas que nós entendemos que eram as medidas que o fornecedor passou. Nesse caso nós pegamos as medidas lá pelo site do fornecedor, tiveram medidas que a gente não sabia o que era, ou qual que era a medida. Nós pegamos como base inclusive a mesa da impressora Bambu Lab, né? Ela tem uma mesa de 256 mm, se eu não me engano. Nós pegamos ali ela meio que como referência para chegar a uma medida aproximada aqui, mas o importante é que nós estamos fazendo uma engenharia reversa aqui desse produto, porém, como eu já deixei bem claro lá na primeira aula, não é para nós fazermos uma cópia. Nós estamos criando aqui com base no objeto que chegou aqui até nós, com base na imagem que chegou até nós, só que nessa aula aqui mesmo eu vou te mostrar como pegar e transformar isso em outros objetos ou como criar outras coisas aqui em cima dele. Bom, feito isso então, né, falado aqui dessa primeira parte, eu vou minimizar aqui essa imagem e agora nós vamos meter a mão na massa. Bom, aqui nós temos o desenho 2D olhando de cima, então, né, um desenho plano, olha, é um desenho que não tem volume, ele está somente no plano 2D. E aqui nós temos um desenho de frente, que é o desenho que bate com aquela imagem da nossa luminária, tá? Aqui nós temos a imagem de referência. Eu não sei se você vai se lembrar, mas lá no primeiro vídeo nós falamos que essa medida aqui, ó, pelo que nós pegamos lá no vídeo do pessoal lá que eles haviam divulgado, lá tinha uma medida de 55 milímetros.
só que essa medida na verdade é 75 milímetros. Então, colocando na proporção aqui, colocando ele nos 200 de largura, que é o que indica lá no site e é o que eu acredito que tenha realmente, porque seguindo a proporção que nós pegamos dela em relação à mesa da Bambu Lab, faz sentido ela ter 200. Então, se ela tem 200 nessa medida maior, colocando ela na proporção, eu cheguei aqui à medida de 75. E lá no próprio site fala que ela tem 180 de altura. Então, medindo aqui, ó, eu consigo visualizar que ela realmente tem 180 de altura. Então, 180 de altura, eu coloquei na proporção, ficou com 75 nessa parte azul, e a parte da cúpula aqui, ó, vai ficar com 105 milímetros. Tá? Na largura aqui, ó, era uma medida que a gente não tinha, eu deixei ela com 115 aqui para manter mais ou menos a proporção. E aí a gente não tem aqui as outras medidas dela, então tudo foi de maneira proporcional. Tá? Se eu colocar aqui novamente de topo, essas medidas aqui, por exemplo, olha, essa medida aqui, essa aqui, eu tirei elas todas no olhômetro, né? Tirei elas baseado nas imagens, baseado nos vídeos aí que eu vi. E ficou numa proporção boa, eu acho que vai dar um efeito legal aqui e você vai ver o resultado até o final. Vamos lá. O que mais que eu tenho para lhe falar aqui dessa parte de 2D? A princípio, nessa parte de 2D aqui, né, olhando de frente o nosso modelo, a gente pode ver aqui ó, que nós temos três degraus, digamos assim, né, três partes aqui no nosso modelo principais, que é a parte da base, né, onde nós temos essa linha aqui de base, nós temos essa linha aqui que seria a linha da base da cúpula e a base do final aqui ó, da minha base, né, com perdão da redundância, e eu tenho essas duas linhas aqui que são as linhas do topo. Né? Tenho essa linha aqui do topo onde termina o ângulo aqui ó, da minha cúpula, e tenho essa outra linha aqui que é onde realmente termina a cúpula. Né? Por que eu tenho duas linhas aqui? Porque eu tenho uma parte que é reta lá no final da cúpula e tem uma peça que encaixa aqui por cima ainda. Então depois que fizer isso aqui a gente pode fazer essa peça que encaixa aqui por cima. Tá? É isso aí então que tinha para falar aqui de referência do 2D, é isso, do desenho 2D. Então a gente sempre vai fazer primeiramente o desenho plano, né, o desenho planificado, e depois nós vamos fazer o desenho em 3D. Para quem está se perguntando aí, tá, mas e como é que eu faço para chegar aqui nessas linhas, como é que eu sei as medidas, como é que eu sei fazer um retângulo, um círculo e tudo mais aqui dentro? Na verdade, assim, se você ainda não sabe modelar, é bem complexo, e você precisa estudar a respeito disso para saber. Se você quiser saber mais como estudar a respeito disso, entra no nosso grupo se você ainda não faz parte. Se você já faz parte, provavelmente você já está sabendo que está rolando aí o nosso treinamento. Nós estamos com inscrições abertas e dentro desse treinamento nós vamos ensinar a fazer, né, a projetar produtos em 3D da maneira com que você quiser. Né? Então essa é uma maneira de você fugir aí do que está acontecendo no mercado, que é todas as pessoas indo buscar modelos nos mesmos lugares, todas as pessoas chegando num determinado momento e travando, porque se todo mundo busca modelos nos mesmos lugares, se todo mundo consegue modelos grátis, se todo mundo coloca a vender as mesmas coisas nos marketplaces, o que vai acontecer? O mercado, um momento, vai colapsar, somente pessoas que têm daqui a pouco muitas máquinas vão conseguir ganhar dinheiro de verdade vendendo produtos, porque eles vão ter que vender cada vez mais baratos esses produtos. E se você vai vender um produto cada vez mais barato, porque ele não tem valor agregado nenhum, ele não tem design nenhum que você criou, ele não é autoral, ele não tem nenhuma diferenciação, o que vai acontecer? Você vai ter que vender esse produto cada vez mais barato, né, para tentar entrar nessa briga aí nos marketplaces. E aí você acaba chegando num ponto que não vai valer a pena, simplesmente assim. E eu já vi isso acontecer no mercado, já vi muitas e muitas e muitas pessoas desistirem da impressão 3D. Por quê? Porque eles queriam STL de graça, porque eles queriam sempre o modelo que o amiguinho desenvolveu, porque eles queriam sempre baixar coisa pirateada da internet, e você não precisa fazer disso uma vez, você não precisa fazer isso, né, fazer uso desses recursos, uma vez que você saiba desenhar, que você saiba modelar,
que você saiba fazer os seus próprios projetos. Inclusive, fazendo isso daqui, você consegue personalizar peças e na personalização você consegue agregar muito valor, vender peças bem caras e você consegue inclusive atender a indústria, que é onde realmente o dinheiro mais pesado gira, tá? Então, estou falando isso daí com conhecimento de causa. Eu trabalho já há 20 e poucos anos nessa área e a minha empresa de impressão 3D fornece para a indústria e é onde realmente eu consigo ter uma lucratividade muito alta, tá? Voltando aqui para o nosso projeto então, só deixa eu tomar uma água para dar sequência. Beleza, pessoal, vamos lá então para o nosso 3D. Como que eu vou começar aqui a fazer o meu projeto 3D? Vamos começar pela cúpula. Então eu vou pegar e vou criar uma layer 3D cúpula. Gosto de manter tudo organizado, tudo certinho aqui, tudo dividido, porque depois quando a gente começar a trabalhar, nós conseguimos ter uma melhor organização e se achar da melhor maneira possível. Como eu falei para você, o nosso modelo ele é dividido em 3 níveis. Ele tem esse nível aqui, esse nível da base aqui de baixo e tem o nível lá de cima. Nós vamos começar colocando as peças nos seus devidos lugares. Então, esse contorno aqui, ele é o contorno dessa parte. Isso aqui é a base da minha peça. Esse contorno aqui é a base do topo aqui da minha cúpula. E é isso aí, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e já vou jogar aqui para dentro dessa layer da cúpula. Bom, vou copiar essas linhas aqui também, só para ter uma base. E vou jogar aqui para dentro da cúpula também. Agora eu vou fazer o seguinte. Se você olhar aqui, ó, nessa parte de baixo, eu tenho todos esses gomos, eles terminam numa ponta, né? Terminando numa ponta aqui eu tenho uma referência para iniciar uma linha. Essa linha ela vai ter que ir até essa parte aqui de cima. Para eu pegar a referência aqui nesse retângulo de cima, eu tenho essas linhas aqui que são as linhas dos gomos do meu modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer seções aqui. Nessas seções você pode ver que em cada seção está se criando um ponto. E aí, ó, através desses pontos, eu consigo desenvolver a minha peça, né? Desenvolver meu modelo com base para fazer o 3D. Então, o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar com isso é isso aqui, ó. Consegui pegar lá do ponto de baixo até o ponto de cima, tá? Beleza. Anderson, mas eu preciso fazer gomo por gomo? Tem como fazer de outra forma? Olha, o software até permite fazer de outra forma. E a gente vai tentar fazer dessa outra forma. Como esse projeto aqui é um projeto que é a primeira vez que eu faço, eu ainda nem testei formas diferenciadas de fazer ele. Mas, se tem formas diferenciadas de fazer, a gente vai fazer, né? Então aqui, eu vou pegar e vou fazer um espelhamento para ele jogar essa linha para lá. Vou fazer um espelhamento para jogar essa para lá. E agora eu vou fazer um teste para ver se eu consigo já fazer uma superfície e se essa superfície vai ficar de acordo com o que eu quero, tá? Então vamos lá. Olha, provavelmente vai ficar de acordo com o que eu quero. E se ficar de acordo com o que eu quero de primeira, vai ser uma maravilha. Olha aí. Já ficou realmente de acordo com o que eu desejava que ficasse, tá? Era exatamente esse efeito aqui que eu queria para a peça.
E agora eu vou dar prosseguimento aqui para fazer as outras etapas desse modelo. Antes disso eu tenho uma coisa para te dizer, olha só. Se você perceber aqui, nós temos quinas nesses segmentos arredondados. O que acontece? Quando a gente faz a parte da impressão 3D, a máquina, se ela tiver uma quina para ela fazer, imagina o seguinte, você quando está andando de carro, se você chega num cruzamento, normalmente para fazer a conversão para a direita ou para a esquerda, você vai ter que frear, vai ter que reduzir a velocidade e aí fazer a conversão para a esquerda ou para a direita. Ou seja, você teve que desacelerar para depois acelerar novamente. É exatamente esse processo que a impressora 3D faz se ela tiver uma quina, assim para ela se desenvolver. Então, digamos que ela tenha que fazer esse movimento aqui, ela tem que vir daqui, chegar até aqui nessa quina e depois pegar esse movimento nessa direção. O que vai acontecer? Ela vai ter que reduzir a velocidade. Agora, se a gente tiver aqui um raio, acontece a mesma coisa que quando você está dirigindo o carro lá e fazendo uma curva. Se você tem uma curva bem arredondada, você vai reduzir somente um pouco a velocidade e aí você vai conseguir fazer essa curva em velocidade. Não vai ter que quase parar para fazer a curva. Então esse é um pensamento que a gente tem que trazer aqui para a parte de projetos, né? E aqui, se você analisar, você tem uma quina. Então, em todos os locais onde eu tenho uma quina e que o design me permite arredondar essa quina, arredonde. Arredonde porque você vai estar suavizando, né, a movimentação da sua impressora 3D. Com isso, ela vai conseguir ter um trabalho mais suave, ela vai conseguir ter um acabamento melhor e ela vai inclusive poder trabalhar em velocidades maiores. Tá? Então eu vou pegar e vou fazer aqui um raio em todas essas partes aqui, ó. E agora eu vou repetir aquele comando que eu utilizei antes para fazer aqui novamente a minha superfície. Superfície feita, né? Já estamos aí com a nossa cúpula bem desenvolvida. E agora essas linhas aqui que eu não vou utilizar mais, eu vou colocá-las aqui no lixo, tá? Bom, base da cúpula feita, vou colocar aqui no desenho 2D novamente, para pegar as minhas referências. Eu tenho uma linha de referência aqui, que é a linha que vai fazer a espessura da parte de dentro da cúpula. Eu tenho a parte de cima aqui que vai fazer aquela parte do topo da cúpula. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu buscar no lixo lá novamente essa linha. E agora eu vou pegar colocar a linha aqui na nossa layer, né, na nossa layer que nós estamos trabalhando. Isso aqui também eu vou colocar ali. E eu vou fazer uma extrusão aqui para fazer dessa parte reta, tá? Olha só. Já tem ali a partezinha reta do topo. Agora nós vamos fazer o fechamento dessa parte de baixo aqui, ó. Se você analisar a parte de baixo, ela está toda aberta, tá? Então, vou fazer o fechamento. Agora eu já tenho essa parte de baixo aqui fechada. Olha. E a parte de cima fechada. Se eu fosse simplesmente fazer essa cúpula aqui, sem nada vazado na parte de baixo, e eu quisesse fazer ela no modo vase,
já poderia fazer, tá? Era só exportar esse modelo aqui que eu já poderia fazer. Mas não é esse o intuito, né? O nosso intuito é fazer com que essa peça aqui, ela tenha uma espessura. Então nós vamos trabalhar aqui, ó, com uma espessura de camada não, uma espessura de parede aqui, eu vou trabalhar com 0,8 de espessura. Para isso, eu offsetei aqui essa peça, tá? Eu posso pegar e tentar offsetar essa peça aqui também. Deixa eu só ver uma coisa. Por que eu estou falando que eu posso tentar? Porque tem coisas às vezes, tem recursos às vezes aqui, que esses recursos eles não funcionam pela ferramenta que a gente quer. E o Rhino ele tem essa peculiaridade que é o quê? Eu posso fazer a mesma peça, ter o mesmo resultado no final, com recursos, com ferramentas aqui dentro dele, totalmente diferentes de outra pessoa que vai fazer a mesma peça que eu. Então assim, tentei fazer de um jeito, não deu, eu tenho mais 50, 60, 100 ferramentas aqui dentro e caminhos diferentes que vão me possibilitar aí ter os mesmos resultados no final. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui, vou dar uma espessura de parede, né? Aqui uma outra dica que é a seguinte: se eu estou utilizando um bico, por exemplo, de 0,4 lá na minha impressora, eu quero fazer uma parede um pouquinho mais grossa, que não fique somente com 0,4, eu vou pegar e vou fazer múltiplo desse bico, vou fazer medidas múltiplas desse diâmetro do bico. Se o bico é 0,4, então eu vou fazer 0,8, eu vou fazer 1,2, eu vou fazer 1,6, eu vou fazer 2 milímetros. Por quê? Porque eu vou conseguir fazer múltiplas voltas do diâmetro do bico. Então, se eu quero uma parede aqui de 1,2, eu vou fazer 3 voltas com o bico de 0,4. 0,4 mais 0,4 mais 0,4 vai dar esse 1,2 aí. Então, sempre que você for fazer, procure fazer múltiplo aí do diâmetro do bico, tá? O que eu estava fazendo aqui? A espessura, então, vamos lá, 0,8. Feito a espessura, tá? Aqui, ó, se nós analisarmos, ela já é uma casca agora, tá? Para você entender melhor aqui que ela é uma casca, eu vou pegar e vou fazer uma seção aqui. Olha só, ela tem essa espessura aqui, ó. E a espessura nela, se você olhar aqui, é 0,8, tá? Ali, ó. Essa aqui é a vantagem de você mesmo projetar suas peças. Você consegue colocar ela nas medidas que você deseja, fazer do jeito que você quer, e isso é muito bacana, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Agora nós vamos fazer o fundo, né? Vamos fazer essa parte aqui do fundo, né? Nós já colocamos uma tampa aqui, digamos assim, nós criamos uma superfície plana. E se você perceber aqui, ó, quando eu fiz o offset, eu vou colocar de outra cor aqui, só para você entender melhor. Olha só. Tá vendo que ela transpassou aqui, essa parte cinza transpassou da azul? A minha peça ela tem que ir até a azul. Só que aqui ela deu um transpasse. O que eu vou fazer aqui? Eu vou corrigir isso. Para isso, vou explodir esse modelo. Vou deletar essas partes ali. E agora eu vou cortar esse modelo aqui pela minha superfície azul. Na verdade, nem é por essa superfície azul ali. O que eu tenho que fazer? Essa superfície azul, eu tenho que dar a espessura do fundo aqui da minha cúpula. Essa espessura aqui, eu quero que seja de 2 milímetros, tá? E aí agora, ela ficou sobrando aqui para fora do meu modelo. Então eu vou fazer a correção com aquela parte interna. Vou colocar isso aqui em outra cor, só para você entender melhor, ó. Essa aqui é a parte interna
Esse azul aqui eu vou colocar também numa outra cor. Vou colocar num laranja aqui. E aí assim, ó, essa parte branca é a parte externa do meu modelo. Essa parte aqui em verde é a parte interna, é a casca interna dele. A parte branca aqui, ó, parte branca não, a parte azul. Essa parte azul é o fundo. E aí por dentro da parte azul nós temos essa parte laranja que é o que vai dar a espessura, tá? Então agora nós temos que cortar o verde pelo laranja. Já cortei o verde, já cortei o laranja. E agora eu tenho já aqui a minha parte interna com as espessuras que eu preciso, tá? E nós também precisamos fazer agora essa tampinha aqui de cima para dar espessura nela para ficar correta. Como que nós vamos fazer isso? Também quero fazer com 2 milímetros. Então eu já vou pegar e vou fazer aqui. Olha, ela já está sólida, né? Deixa eu colocar nessa cor. E agora eu vou pegar e vou deixar ela vazada. Vou dar um offset de 2 milímetros aqui, que é a espessura que eu quero trabalhar. E vou cortá-la. A parte de baixo eu posso deletar, porque ela é uma parte que está por dentro ali da peça, né? E aqui, ó, tem algo muito importante. Aqui nós viemos com aquela superfície de fora, né? Offsetamos ela, demos a espessura nela. E você pode ver que ela está distante lá, ó, do fechamento dessa parte azul aqui que nós criamos. Então o que eu vou fazer? Eu vou estender essa parte aqui, ó. Para isso eu vou ter que estender peça por peça. Deixa eu ver aqui. 5 milímetros tá bom. O que eu vou fazer diferente? Eu analisei o modelo e aqui o seguinte: para nós chegarmos com esse contorno, nesse contorno aqui de cima, o que vai acontecer? Vão ter partes que vão ficar mais finas, outras partes que vão ficar mais grossas, se eu reconstruísse toda essa parte aqui. Então, ao invés de reconstruir toda essa parte aqui, eu só vou pegar e vou fazer um fechamento aqui em cima, que vai dar o mesmo resultado que eu quero e vai ficar bom. O projeto é assim, tá, pessoal? Às vezes a gente chega em umas etapas que a gente tem que pensar um pouquinho mais para analisar o resultado aí que a gente vai entregar lá no final, né? E tem que pensar também na parte da impressão, como eu falei, e essa parte aí é muito importante, tá? Essa cúpula vai ser impressa de baixo para cima. E aqui nós temos nos cantos um raio que não está batendo com o raio de cima. Tem que ver se não vai ficar muito fino nessa passagem aqui, ó. Tem que ver se não vai estrangular aqui nessa passagem aqui o filamento e se não vai dar falha ali, entendeu? Se por um acaso der falha ali, depois eu vou ter que mudar esse raio interno aqui para ele aumentar a espessura ali de dentro.
Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar prosseguimento aqui, vou só fechar ela. E depois a gente vai botar imprimir e ver o resultado que vai dar nessa parte aqui, tá? Beleza. Aqui eu vou criar uma parede que desça até a altura da outra. E aí aqui a gente vai fazer o fechamento dessa peça. Você já vai ver aí quando tiver no 3D como ficou. Aqui, ó, por exemplo, nesse projeto, eu estou fazendo ele para você visualizar. Como é uma aula de demonstração, é somente para você entender como que é projetada uma peça dentro de um software como o Rhinoceros e como que é criado do zero essa peça aí para chegar nos resultados que a gente precisa para a impressão 3D, tá? Só para você ter noção assim da questão de projetos, tem projetos às vezes que a gente demora 2, 3 dias para fazer. Não é o caso de projetos aqui de luminárias, peças para impressão 3D normalmente não demoram tanto. No meu caso que já trabalhei muito para o setor calçadista, acaba acontecendo de que muitas vezes a gente pega projetos que demoram 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias, 3 dias, tudo depende, tá? Então, se você pega um projeto que você demora 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode ter certeza que isso é rápido diante de algumas outras coisas que a gente consegue fazer no mercado, que a gente faz no mercado. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou selecionar todas as linhas, vou colocar elas aqui novamente no lixo. Agora eu estou só com o meu modelo 3D aqui, vou dar um join nele e verificar se ele é um modelo só. Ele é um modelo só e agora eu vou seccionar ele para visualizar como que está, se está tudo ok, se está tudo certo, tudo legal. Olha só, está fechado aqui, com a espessura que eu queria, 2 milímetros. Aqui também está com a espessura que eu queria, que é 0,8. Aqui em cima ele não ficou com um ângulo ruim, eu vou conseguir imprimir. Eu ainda posso dar um raio aqui, posso dar um raio aqui, posso dar raio lá em cima. Posso fazer algumas coisas para deixar esse modelo ainda melhor, tá? Porém, já temos uma cúpula, né? Já temos a cúpula. Só que ela não está com o vazado ainda do nosso, para passar aqui o suporte da lâmpada e nem para passar a luz de cima para baixo, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer então o vazado para colocar a nossa lâmpada. Vamos vir aqui no nosso desenho 2D, está aqui, e nós já vamos aproveitar e pegar aqui, ó, os outros vazados que nós vamos fazer na cúpula, tá? O que eu vou fazer? Vou trazer ele até a altura aqui do meu modelo. E agora eu vou fazer uma extrusão aqui, não sólida, de 2 milímetros, que é a espessura dessa parte de baixo, tá? E vou cortar a minha cúpula pelo modelo que eu fiz. E voilá! Já está aqui cortado. Do jeito que eu imaginei desde o começo. Está aí a nossa cúpula. Vamos renderizar ela aqui de outra forma. Deixa eu ver aqui.
Olha aí. Cara, é essa sensação aqui, ó. Essa sensação é muito legal. Você poder fazer a sua própria peça, você tirar ela do zero e colocar em prática para depois poder imprimir e pegar essa peça na mão. Cara, isso aqui não tem preço. Eu acho isso simplesmente fantástico. Muitas vezes a minha esposa brinca comigo, ela fala: ah, mas tu trabalha tanto aí em cima desse rino e tal, e desenhando, tu não fica enjoado de fazer esse tipo de coisa? Mas olha, isso daqui é como pessoas que jogam, por exemplo. Tem pessoas que jogam jogos no computador e eles ficam lá tentando passar de fase, dar aquela adrenalina e coisa e tal. Pra mim, isso daqui é um jogo, e é um jogo onde eu consigo, né, ganhar dinheiro com isso. Porque eu pego um modelo, muitas vezes, e eu tenho que ir passando de fase. Eu tenho que fazer o 2D, eu tenho que fazer o 3D, eu tenho que fazer uma coisa encaixar com a outra, e daqui a pouco, quando eu vou lá, coloco na impressora e tenho a peça no final, eu passei de fase e virei o jogo. Então ganhei o game literalmente, né? Isso aqui é muito legal, tá? Vamos seguir aqui com o nosso projeto, né? Que esse vídeo já está ficando bem longo, mas é um vídeo onde você está recebendo aqui ao vivo, né, o processo de modelamento. Agora falta a gente fazer, né, a nossa base. Deixa eu pegar aqui e fazer a nossa base. Para fazer a nossa base está mais fácil, né? Nós temos aqui o nosso modelo 2D. Essa aqui é a medida da nossa base. E a gente sabe que ela vai até onde? Ela vai até aqui, ó. Olha aí. E essa base aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar aqui numa nova layer, que vai ser a layer 3D base. Vou colocar uma outra cor para ela. E agora nós vamos trabalhar na nossa base, tá? A base é bem mais rápida de fazer do que a cúpula. Vou dar uma espessura aqui para a parede da base, né? Se você estava vendo aí, ou se você viu a última aula, você viu eu falar que provavelmente eles utilizaram uns 10 milímetros de espessura na base. Por que eles fizeram isso? Fizeram isso provavelmente para deixar essa peça mais estruturada, para dar um peso nela e para aumentar esse valor percebido do produto. Porque se fizesse ela fininha, ela provavelmente ficaria muito leve, tá? Então, dei a espessura aqui já. Agora, vou dar a espessura da parte de cima, vou colocar 2 milímetros também, quero trabalhar com 2 milímetros aqui também. Vou ajustar a parte interna do modelo. Vou finalizar aqui colocando a parede do meu círculo. Agora eu vou selecionar todas as linhas, vou jogar lá dentro do lixo e aqui está a minha base pronta. Tá? Feita a base, feita a cúpula, já está aí a nossa luminária. Né? Legal, né? Cara, isso aqui é muito show. Ah, Anderson, mas tinha uma letra lá no modelo dos caras lá. Beleza, vamos fazer a letra também então. Mas como que eu faço a letra? A letra é a parte mais difícil que tem de fazer.
E eu já vou te mostrar como que se faz. Vou pegar aqui a superfície da frente do meu modelo, né? Cadê vocês? Estão aqui. E eu vou trimar ela. Simples assim. Aqui eu vou dar uma espessura. Se eu quiser fazer em alto relevo, posso colocar aqui, por exemplo, 1 milímetro para fora. E aqui está a minha letra, tá? Se eu quiser colocar essa letra aqui em outra cor, basta eu vir aqui e alterar. Cadê vocês? Aqui. Não está abrindo, cadê? Sumiu, não está abrindo aqui. Abriu. Deixa eu ver qual cor que é a cor que nós temos como referência. Nós temos aqui uma cor verde e... cadê? Aqui nós temos um azul e temos o begezinho, né? Então, digamos que a gente quisesse fazer esse mesmo azul. Um azul assim. E aqui a nossa cúpula. Vamos fazer o seguinte com essa cúpula, vamos dar uma mexida também aqui. Vamos criar um material. Esse material vai ser... eu não vou criar ele como custom mesmo. Vou fazer ele refletir aqui um pouco, dar um brilho nele aqui e vou dar uma transparência nele. Top! Tá, e agora, né? Agora falta a gente fazer uma coisa. Eu não tenho lâmpada modelada aqui, mas... deixa eu ver... deixe-me ver... só um momento que eu vou abrir de outro projeto. Só um momento que eu vou descobrir aqui onde está. Sim, tá aqui. Já achei. Só estou abrindo aqui, daí eu vou pegar e vou trazer aqui para dentro desse nosso projeto aqui. Para você visualizar aí como que vai ficar com a lâmpada. Ah, e tem mais uma coisa, a gente precisa fazer aqui também a saída para o fio, por exemplo, né? O fio vai sair para trás ali, então nós temos que fazer essa parte. Deixa eu só pegar aqui. Só mais um momento. Só um momentinho que eu estou exportando o modelo aqui para dentro da nossa pasta. Essa luminária é a luminária. Tá. Pronto, agora vamos importar.
Essa lâmpada aqui que eu trouxe é uma lâmpada grande, bem grande. Deixa eu só ver aqui se o suporte pode ser utilizado o mesmo que a gente tem modelado aqui ou se vai ter que ser outro. Até pode ser esse mesmo suporte. Só que essa lâmpada aqui a gente vai dar uma brincada com ela aqui. A lâmpada para esse tipo de projeto, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Vai ter que ser menor do que essas, tá? Só um momentinho, deixa eu ver. A lâmpada vai ter que ser aquela menorzinha. A lâmpada bojinho, né? Redonda. Eu até tinha uma aqui por cima. Cadê ela? Aqui, ó. A lâmpada pode ser essa aqui, ó. Tá? Vamos ver quanto é que ela tem de medida, que a gente já coloca ela no projeto. Tem cerca de 70 ela completa. O diâmetro dela é 45. Diâmetro de 45. Só vou escalar ela aqui para colocá-la no projeto agora só para a gente visualizar, tá? Ó, não vou nem me preocupar aqui em arrumar a lâmpada, vou deixar ela assim mesmo. Só pra gente finalizar, já estou ficando quase sem voz aqui. Então, dessa maneira já vai dar pra gente visualizar ela melhor. Fazer uma renderização. Vou tirar esse cabo. E por falar em cabo, a gente tem que fazer a saída do cabo aqui, ó. Digamos que esse cabo tem um diâmetro de tem um diâmetro de 10 milímetros, tá? Vou fazer aqui diâmetro de 10 milímetros. Vou fazer uma entradinha para ele aqui, ó. E fazer com que ele saia por essa parte de trás aqui do modelo. E agora a gente já tem aqui, ó, a saída pela parte de trás para o cabo ir por ali, né? Vamos fazer uma simulação aqui. Vou só girar esse cabo. Ficou pro lado errado. Mas não tem problema, a gente pega e coloca ele pro lado certo. Só para fazer uma simulation. Inclusive, vou deixar somente assim, só para ver aqui por onde vai passar o cabo. Esse cabo, logicamente, aqui está com um diâmetro menor do que 10 milímetros, né? Bom, esquece o cabo. Vou fazer outro aqui.
para a gente ter uma simulação. Por que eu saí com essa linha torta daqui? Só me diz. É que como é uma simulação de cabo, né? A gente tem que só fazer a simulaçãozinha do cabo. Essa luminária é uma luminária com medidas pequenas, tá? Isso é muito bacana de a gente ver no projeto, né? Fazer o projeto, visualizar o projeto, porque daí nós conseguimos ter uma noção também de tudo que foi feito, questão de tamanho, questão de tudo mais. Ah, uma coisa bem legal aqui, ó, que o pessoal me comentou até a respeito desse projeto aqui, é que ele tem uma tampinha, né? Ele tem uma tampinha que vai aqui em cima, ó, nesse bocal. Então, essa tampinha, para você saber aí como que faz essa tampinha, deixa eu te mostrar aqui, ó. De maneira bem demorada, que nem dos outros. Vamos criar uma nova layer. Vou criar aqui, ó, 3D, tampa. E essa tampinha dele, se eu não me engano, ela só descia aqui. Sim. Tá. Vou fazer a tampinha aqui, ó. Vamos dar uma folguinha aqui de ponto 25, pode ser. Você já vai entender aqui para que é essa folga. Aqui nós vamos dar uma espessura nessa peça, né? Essa espessura aqui vai ser de 2 milímetros, tá? E agora nós vamos jogar aqui esse fundo. A gente fez 2 para cima, eu falei que ela devia ter uns 10 mais ou menos, então a gente vai pegar e vai fazer 8 para baixo. Vamos tirar a borda, vamos extrusar aqui 8 milímetros. E essa tampinha não precisa ser oca, né? Então, ela pode ser inclusive fininha, pode ser aqui com 0,8 ou pode ser com 1,2, que são os múltiplos do nosso bico. Vamos fazer ela com 1,2. Então, vou pegar aqui. Vamos jogar lá para o topo. E está feita a nossa tampinha. E agora eu vou te falar uma coisa mais legal que dá para fazer nessa tampinha aqui ainda. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar a nossa letra, por exemplo. Daqui. Vamos jogar ela na nossa tampa. Vamos centralizar ela na tampa. Olha só. Vamos escalar ela aqui, pode ser para metade do tamanho. Pode ser um pouquinho maior. Vamos deixar com 0,75. E aí nós vamos fazer o seguinte. Essa tampa aqui, ó, a gente fez com espessura aqui em cima de 2 milímetros. Se eu fizer uma seção aqui, ó, você vai ver que aqui ela tem 2 milímetros de espessura. Olha só. Aqui. 2 milímetros. Tá?
que eu vou fazer? Vou pegar na parte interna dela, pode ser na parte interna dela, vai dar um efeito legal se eu fizer na parte interna dela. Vou pegar aqui, ó, e vou colocar essa letra por dentro, tá? E o que eu vou fazer? Vou deixar ela somente com ponto 4. Vou jogar ela aqui para o topo. Vou deixar uma espessura de só ponto 4 no topo. E aí eu vou reconstruir aqui. E dessa maneira está feita a minha tampa. Só que a minha tampa está no material, estava no material transparente, que era o mesmo material da minha cúpula. Então eu vou pegar aqui, vou trocar o material dela, vou colocar na mesma cor da minha parte de baixo. Qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é fazer com que esse A, quando a luz pega aqui, ó, quando a tampinha tá sem luz nenhuma, esse A não vai aparecer. Mas quando a tampinha estiver com a luz emitindo, sendo emitida lá de baixo para cima, esse A vai aparecer na tampa. Então qual que é a ideia dessa peça aqui? A ideia dessa peça aqui é vender a personalização, né? É a letra do primeiro nome das pessoas, de uma criança, enfim, de quem você for dar de presente. E aí, dessa maneira aqui, ela vai refletir somente quando estiver ligada, tá? Deixa eu só colocar uma corzinha aqui de novo. E aí está a nossa peça, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui agora. Vou fazer o seguinte. Vou gravar um videozinho aqui lá para o nosso Instagram para registrar esse momento de mais essa peça aí que a gente desenvolveu aqui para o grupo, né? Para o grupo do nosso desafio aí de modelagem e impressão 3D, modelagem para impressão 3D. Deixa eu só ver. Só um momento, só um momento, só um momento. Você já acompanhou até aqui, fica mais um pouquinho aí que você vai participar dessa gravação. Aqui. Fala pessoal, tudo certo? Olha só, estamos aqui desenvolvendo mais um projeto dentro do nosso grupo gratuito aí, onde nós estamos desenvolvendo modelos para impressão 3D, e hoje nós recriamos aqui um modelo que está rolando no Instagram e que os alunos trouxeram para nós como desafio para nós desenvolvermos, para eles entenderem como que é feito esse tipo de projeto. Então se você gostaria de participar também, digita aí o WhatsApp, né? Digita o WhatsApp nos comentários que nós vamos te passar o link para você participar aí desse grupo. Feito então, é isso aí. Nessa aula era isso, né? Falei para vocês que eu ia fazer o projeto, que eu ia desenvolver o projeto. E assim, esse projeto aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. Ele é muito simples de fazer. Eu estou aqui mostrando vários detalhes para você, estou trazendo observações a respeito do projeto, a respeito de como proceder para a impressão 3D, isso, aquilo, aquele outro. Se você conseguiu captar aí, acredito que você entendeu bem qual que era o espírito disso, né? De trazer informações e de trazer dicas também aqui para você dentro desse pequeno vídeo.
Esse modelo aqui é um modelo que, se eu fosse fazer ele sem estar gravando, eu demoraria provavelmente aqui no máximo uns 20 minutos para fazer esse modelo, tá? Então, com o conhecimento certo, você tem como fazer um modelo desse aqui muito rapidamente. E mesmo que não fosse rápido, um modelo desse é algo que você vai começar a trabalhar, você vai começar a vender, ele vai te gerar frutos. Então, se você demorasse 2, 3 dias para fazer um modelo desse, você já estaria no lucro. Porque só o que você teria que pagar para alguém modelar, né, seria muito mais caro do que isso. Tá? Isso aqui, ó, essa questão do conhecimento, de você dominar essa parte da modelagem 3D, cara, isso é um investimento na sua vida, pode ter certeza absoluta. Então, siga nesse caminho. Se não for comigo, se não for através da minha mentoria, através do meu ensinamento para você, que você busque essas informações de outra maneira, mas não deixe de participar dessa parte aqui dos projetos, porque você vai ter uma autonomia muito grande e essa autonomia vai te gerar possibilidades e essas possibilidades vão te gerar ganhos, né? Então acredito que você esteja na impressão 3D por isso. Se você quer ter ganhos e ganhos expressivos, você tem que obrigatoriamente ir por esse lado de dominar a parte dos projetos, tá bom? Valeu, grande abraço. Esse vídeo ficou bastante extenso, poderia dividir ele em várias partes, mas não vou dividir, vou deixar ele inteirão aí para você se divertir com ele. Qualquer coisa, em algumas partes aí você pega e dá uma acelerada, assiste em 2 vezes que você vai ver aí o resultado final, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais.